Mas o que eu vim aqui conversar é isso, porque muita gente pergunta por que ela não vai na escola. Então, a principal resposta é isso, é porque é culpa minha mesmo, por causa que eu fiquei muito confusa. Agora eu já tenho uma certeza de que ela vai pra escola e vai pra escola japonesa. Agora, a única coisa que eu preciso conversar e decidir se vai ser escola japonesa regular ou especial. Isso a gente ainda vai ver. Só que o problema é que pra ela entrar na escola japonesa, precisa saber o bairro que a gente vai ficar. Porque se eu botar ela agora na escola japonesa e a gente mudar, ela vai ter que mudar de escola também, porque a escola aqui é conforme o bairro que a pessoa mora. Então eu não sei aonde eu vou achar um apartamento bom, aonde eu vou achar um apartamento que a gente vai ficar por mais tempo, por bastante tempo, porque a gente tem que procurar, porque é importante o lugar também que a gente vai morar, porque a gente quer ficar por bastante tempo. Então, a gente tá procurando. E daí pergunta, mas por que já não mudou? Por que não foi logo? Porque, gente, a gente precisa disso, entendeu? A gente precisa. E no momento, a gente também tem outras coisas, eu falei no Instagram bastante sobre isso, a gente tem outras coisas que a gente está botando em dia, são contas que a gente precisa pagar, que não tem como deixar de pagar, entendeu? Então, isso daqui influencia, querendo ou não, aqui no Japão, pra gente mudar, e aqui na nossa cidade, onde a gente mora, a gente não quer mudar de cidade, porque se mudar de cidade, tem que mudar de prefeitura, e pra mudar as coisas, documentos, tudo de prefeitura pra outra prefeitura, tem umas coisas que mudam. Então é muito mais dor de cabeça. A gente veio pra essa cidade que a gente tá aqui agora, não porque a gente quis, mas porque a empreiteira nos colocou aqui, porque nos disseram uma coisa e quando a gente chegou aqui foi outra, entendeu? Então foi isso muito complicado. A empreiteira que a gente tá agora, inclusive, eu não recomendo. Mas eu não vou falar sobre a empreiteira. Se alguém quiser saber qual é a empreiteira, me pergunta que eu falo sobre a empreiteira. Mas eu não recomendo essa empreiteira, porque ela deixa a gente bastante na mão. Inclusive, quando a gente chegou aqui, eles falaram que era um apartamento maior, porque assim, eu queria chegar num apartamento e não queria mudar, o Hideki sabe isso, porque eu falei pra ele, e falaram pra ele que o apartamento ia ser 2 LDK, ou seja, ia ser um apartamento muito maior do que esse, que era o tamanho que a gente morava lá antes, no outro, né, mais ou menos. Só que eu não sabia se era antigo, se era novo, eu não sabia. Só pra mim, se fosse grande, já tava bom. Assim, porque teria espaço pra Lana brincar, teria espaço pra gente guardar nossas coisas, pros brinquedos da Lana e tudo mais. E daí, quando a gente chegou aqui, a gente não tinha mais como mudar, porque a gente já veio praticamente, o Hideki já tava trabalhando, né, porque pediram pra ele vir pra cá e já começou a trabalhar no outro dia. A gente, inclusive, dormiu no carro, já falei sobre isso também, né, mas ele dormiu no carro, a gente dormiu no carro, e daí a gente ficou, acho que uns 2 dias dormindo no carro, né, uns 2 dias e pouco, até eles conseguirem apartamento. E daí eles falaram assim, eu tenho um apartamento e tal. E daí, no dia que a gente foi pro apartamento, era um apartamento do Leo Palace, quem conhece sabe como é que é. Um apartamento do Leo Palace, e eles queriam que a gente morasse lá. É um kitnet. Não cabia nem a nossa... Nem acho que o quê? Não cabia nem nossos baús de roupa, que a gente tem os baús de roupa de outra estação que eu guardo nos baús, né? Aí não cabia nem isso lá dentro. Imagina a gente morar lá. Não ia ter como. E fora que ele é o Palace, geralmente é tipo um mini hotel para as pessoas que vêm trabalhar e daí eles alugam por um tempo determinado daquele lugar para uma pessoa solteira que trabalha. Imagina uma criança fazendo barulho, andando pra lá e pra cá. A pessoa de cima, a pessoa do lado não ia gostar de jeito nenhum, né? Porque que eu saiba, Leo Palace é muito difícil alguém morar com a família, porque é um apartamento muito pequeno mesmo. Quem vive aqui no Japão sabe. E eles queriam que a gente morasse nesse lugar. E eu falei pro Hideki brigar, fala que não tem como a gente morar num lugar desse, muito pequeno e cheio de barata, gente. Baratinha, essas baratinhas pequenininhas, cheio dentro da geladeira. Cheio de baratinha. Nossa, eu fico até assim, meu Deus do céu. E o apartamento não era sujo, só que tinha muita barata, não sei de onde saía aquelas baratas, sabe? Dentro da geladeira. Era uma geladeira, eu abria a geladeira e sempre saía baratinha de tudo que ela era lá. Daí a gente tava dormindo no chão. E eu morria de medo daquelas baratas subir em cima de mim, porque eu tenho trauma de barata. Porque quando eu era pequena, eu acordei com uma barata no meu peito, uma barata daquelas gigantes do Brasil, com aquele cheiro de barata, sabe? Eu até já sei o cheiro da barata, porque a barata acordou. Eu olhei assim, a barata tava me olhando com aquelas anteninhas, fazendo assim, ai meu Deus do céu, eu dei um pulo da cama. Mas eu nunca mais quis saber de barata perto de mim. Então se eu vejo barata, já fico, já saio gritando. Mas enfim, eles queriam que a gente morasse lá. E daí não, a gente brigou, não queria morar lá não, porque eles falaram que a gente ia chegar aqui, ia ter apartamento, nos prometeram um monte de coisa. Chegou aqui, nada daquilo era verdade. A gente acabou caindo no conto da empreiteira, né? Nunca tinha acontecido isso com a gente, foi a primeira vez. Na primeira vez, né, mais ou menos, assim, algumas outras empreiteiras também não foram 100%. Aí, só que eu nunca achei que isso poderia acontecer com a gente também, né? Aí,
Daí eles falaram, não, tem um apartamento tal, né, grande, 2 quartos, tal, na cidade, perto do serviço, na mesma cidade. Falaram que a gente tava em Comac, né, que é o serviço do RD, que é lá em Comac. E daí, tá, tudo bem, então vamos. Aí chegou o dia da mudança, a gente tudo feliz, né, foi lá em Cesac buscar nossa mudança, porque eles ainda queriam que a gente alugasse caminhão com o nosso dinheiro, sendo que eles prometeram, antes da gente vir, que eles faziam a mudança. A gente brigou, até que eles alugaram um caminhãozinho bem pequenininho. Aí a gente brigou e a gente conseguiu. Aí a gente foi lá em Cesac, são 5 horas, né? 5 horas que foi por baixo, porque por cima eles não iam pagar também o pedágio pra gente, então a gente teve que ir por baixo, que era longe pra caramba. A gente com o dinheiro contado, né, pra continuar até o Hideki receber e o dinheiro da gasolina. Fomos até... Voltamos, pegamos nossas coisas e tal, devolvemos o apartamento. Não, depois que a gente foi voltamos lá de novo pra devolver o apartamento, que eu fui lá limpar e pegar o resto das coisas. E devolver o apartamento. Ok. Quando a gente, no dia da mudança, que a gente chegou aqui, isso que a gente ficou um dia mais ainda no Léo Palace pra mudar no outro dia, com a nossa mudança dentro do caminhão, no estacionamento do Léo Palace. E daí e eu já tô falando sobre outra coisa, mas é pra vocês entenderem também um pouco sobre a situação atual. A gente pegou a nossa mudança, tá, no dia da mudança viemos nos mudar pra cá. Quando eu cheguei aqui, ok, lindo, maravilhoso lá de fora. Eu nem sabia que a gente tava em outra cidade, eu achei que a gente tava em Comac. Só que porque essa cidade é bem coladinha com Comac e Wakura. Aqui é Ichinomiya, pra quem não sabe. Ok, fomos até lá, pegamos essas coisas, viemos mudar. Quando eu entrei dentro desse apartamento aqui, tá reformado, tudo bonitinho. Aí eu fui olhando, né, minhas coisas, acabei aqui e tal. Eu vi que era pequena, eu percebi que era pequena. Que não tinha pia de lavar o rosto, por exemplo, que é uma coisa horrível, porque eu não gosto de ficar escovando dente na pia da cozinha. Aí eu fui, tá bom. Aí eu fui percebendo que esse apartamento era muito pequeno. Sentei no quarto ali, enquanto o Hideki tava lá fora resolvendo as coisas de trazer as coisas pra cá, comecei a chorar. Porque era um lugar novo, porque não era o que eles prometeram pra gente. A gente se meteu num lugar que a gente nem sabia se ia dar certo ou não também. O serviço do Hideki é muito bom, não tenho do que reclamar. Nem ele também. Mas a empreiteira, o lugar que eles nos colocaram, tá ok. Se fosse eu e o Hideki, ok. Mas nós temos uma criança. Ela tem brinquedo, ela precisa de espaço. Aqui não tem espaço pra ela. Fica tudo jogado aqui na sala, aqui, ó. E mesmo assim ainda tem coisas nossas dentro do carro. Não couberam tudo aqui. Depois que, antes de eu mudar daqui, quando a gente achar um outro apartamento e tal, eu vou filmar aqui dentro pra vocês com as nossas coisas, assim, né? Aí eu vou filmar e vou mostrar pra vocês. Ainda não, por enquanto ainda não vou mostrar, mas eu vou mostrar antes de ir embora, eu mostro, tá bom? Mas então, daí, nos colocaram nessa cidade de Ichinomiya e ele trabalha em Comac. E a gente não quer mudar de cidade, porque mudar de uma prefeitura pra outra é uma coisa muito complicada. Quem mora aqui sabe, né? Tipo, se for só eu Hideki, ainda é fácil, né? Só lá trocar o endereço e tal. Só que como a Lana tem saúde dela, ela tem uma ajuda, ela tem um acompanhamento também pela prefeitura e tal, a gente tem que mudar tudo, papel, tem que levar ela pra examinarem ela, tem que fazer um monte de coisa. Peraí que tá querendo sair. Então ficar mudando de cidade é muito ruim, a gente não queria mais isso, a gente queria ficar numa cidade, a gente queria vir de lá e já ficar no mesmo lugar, a gente não queria ter mudado. Então isso foi uma coisa muito frustrante que aconteceu. Por isso também que eu tô pra baixo, que eu já falei no Instagram, que eu não tô numa fase assim muito legal, assim, eu tô, assim, eu não digo que eu tô triste, né, mas tem momentos de tristeza, tem meus momentos de felicidade, mas eu tô pra baixo, assim, tô desanimada, as coisas parecem que quando vão começar a funcionar, vem uma coisa e pá, entendeu? Então, se isso, de repente, é culpa nossa, de repente não sei, coisas do destino, mas se a gente também nunca tentar, a gente nunca vai saber, né, das coisas que podem acontecer, ou podem melhorar, porque pra nós lá não estava muito legal, e o Hideki também não estava num momento muito bom pra ele, e ele é o mais importante, né, da base da família também, por causa que ele que trabalha pra gente, por enquanto, né, ele que sustenta a casa. Eu arrumo, eu cuido dele, cuido da Lana e tudo mais. Mas quem realmente sustenta 100% a casa é ele. Então, ele precisa também estar bem aqui e no corpo, né? De saúde. Então, ele não tava bem. Ele tava longe da família, ele não podia falar com a irmã dele direito e tal. Não, hoje em dia também não tá muito assim, mas quando ele vem pra cá, aqui onde ele cresceu era melhor. Ele tava num lugar pra ele que era totalmente desconhecido, pessoas diferentes e tal. Ok, aqui também são pessoas diferentes, mas não tem lá família e os amigos mais próximos dele, não tinha lá, né? O amigo que tinha dele lá voltou pro Brasil.
Então, daí ele quis vir pra cá, ele tava precisando voltar pra cá. Ele tava muito, assim, por dentro, muito, assim, como é que eu vou dizer pra vocês, muito... Eu acho que a palavra, é que ele não me diz, mas eu acho que a palavra é triste, sabe? Ele tava triste, ele tava desanimado, né? Então ele queria mudar de lá, queria voltar pra cá pra gente ficar um pouco mais próximo, pelo menos, dos familiares. Familiares que são poucos, né? Mas são só familiares dele, conhecidos dele, né? Então pra cá, pra ele seria melhor. E eu sou esposa dele e eu acompanho ele onde ele for. Mas ele sabe, ele entende agora também que a Lana tá na fase de escola. Então o que ele queria também era o que eu quero, que é a gente chegar num lugar, ficar naquele lugar e não sair daquele lugar. Só que a empreiteira veio e fez essa parte errada com a gente, entendeu? Falou uma coisa e nos colocou em outra. A gente confiou neles, porque eles foram, assim, muito legais, atenciosos. Só que na hora do vamos ver, na hora do certo, a gente veio parar aqui, num lugar pequeno, um lugar que não tava favorecendo a gente. Fora que também o aluguel daqui, eles cobram a mais do que a imobiliária já cobra. Ou seja, um lugar é pequeno, é um lugar antigo também, é reformado, não tá ok, não tem problema nenhum. Só que começou a envergar as tábuas aqui de cima agora. A pia da cozinha ali, a água quente, não tá saindo água quente, sendo que sai água... Aqui no Japão, pra lavar uma louça, na água gelada, é um sofrimento. Pra quem mora aqui sabe como é que é. A mão dói, o osso chega a doer. Aí, a gente tem que pedir pra arrumar, só que eles disseram que a gente ia ter que pagar pra arrumar. Sendo que a gente nem estragou, a gente chegou aqui e já não tava funcionando. Então eles queriam que a gente pagasse uma coisa que já não tava funcionando e que a gente nem usou, assim, sabe? Já tava estragado. Então aí a gente, vamos deixar assim. A gente decidiu que a gente tinha que sair daqui, não ia dar pra ficar aqui. É muito apertado pra gente. Fora que também o Tai, que é proibido o cachorro, e o Tai às vezes late, a gente tem medo de alguém descobrir, a gente tem que sair assim do nada. Então a gente tá procurando um lugar que ele possa também morar, né? A gente foi olhar os Dantes lá, que nem eu mostrei pra vocês, mas não quer dizer que a gente vá morar lá nos Dantes, não. A gente foi lá ver como que era, pra mostrar também pras pessoas, que tem muita gente aqui que tem dúvidas sobre os Dantes. Então eu fui lá mais também pra mostrar pra vocês como que era. A gente gostou dos apartamentos, gostamos, só que infelizmente o Tai não pode morar lá. Inclusive, teve uma inscrita que veio falar que conhece outras pessoas que moravam lá, que tinham um pet, e daí descobriram, aí denunciaram, e daí eles tinham que sair do lado do nada, assim, sabe, despejado e tal. Então, é uma coisa que a gente não quer, porque a gente não tem um lugar de emergência pra ir, assim, sabe? Então, a gente decidiu que a gente vai procurar um lugar que o Taio também possa conviver com a gente, porque a gente não quer se desfazer dele, a gente não vai se desfazer dele de jeito nenhum. Então, daí... É isso aí, a situação atual de agora é essa. Só deixei vocês atualizados sobre isso. Voltando no assunto da escola da Lana, então é isso, a Lana vai pra escola, sim. Então o objetivo desse vídeo era fazer vocês entenderem o quão é difícil pra mim, na minha cabeça, fora os outros problemas que eu tenho, coisas, tudo assim, né, na minha vida que a gente tá tentando buscar um caminho, tentando buscar uma forma de melhorar, assim, né? Então, além disso, tem essa preocupação, essa frustração na minha cabeça sobre como que vai ser o futuro da minha filha, o que eu faço, como que eu vou fazer, o que eu vou ensinar pra ela, o que eu quero que ela aprenda, se eu quero que ela aprenda japonês, se eu quero que ela aprenda português, ou sabe, mas muitas mães aí realmente preocupadas vieram falar comigo, não só mães com filhos com síndrome de Down, mas mães que conhecem crianças com síndrome de Down, que estudaram escola japonesa, que falavam os 2 idiomas, então me despreocuparam bastante, me aliviaram bastante essas pessoas que vieram falar comigo sobre isso. Só que não quer dizer que, porque eu tenho esse medo, que eu não acredite no potencial da minha filha, não quer dizer isso. Eu acho que toda mãe, pelo menos, tem medo, né, de como vai ser o futuro do seu filho. Agora, uma mãe com uma criança com síndrome de Down, com autismo, seja, né, seja o diagnóstico da criança, né, tem uma preocupação bem maior, assim, tem um medo, né, maior. No Brasil é assim, imagina já quem é brasileiro, que nem eu, e veio pro Japão, que é um lugar totalmente diferente, como eu já disse. Então, quem mora no Brasil e não entende essa parte ainda, espero que vocês entendam isso que eu tô tentando dizer pra vocês. Então, aí perguntam sobre a escola brasileira, por que ela não foi pra escola brasileira. Então, eu já disse que quando eu coloquei ela na escola brasileira foi daquele jeito. E outras escolas brasileiras que eu liguei aqui no Japão, nenhuma quis aceitar a Lana pra
pra fazer uma inclusão, assim. Aqui não tem, que nem no Brasil, escolas brasileiras que fazem inclusão. E nem quem não faz inclusão, que no Brasil muitas crianças com síndrome de Down vão pra escola mesmo que não tenha inclusão, né? O programa de inclusão, elas vão na escola regular. Só que aqui, mesmo que seja escola regular, eles também não aceitam. Então, eu não posso obrigar também, se eu obrigar e ela começar a ir, for ruim pra ela também, né? Isso é muito difícil aqui no Japão, essa parte, porque eu queria muito que ela estudasse português, mas nenhuma das escolas aqui... porque quando a gente foi pra Guma também, que quando o Hideki decidiu ir pra lá, eu pensei nas escolas, porque lá tinha muita escola em português. Só que nenhuma atendeu o pedido que eu precisava, entendeu? Eu ligava, perguntava, e nenhuma delas, assim, que eu liguei, assim, tinham essa inclusão ou aceitavam a Alana. Só essa que eu fui, uma outra creche. Só que na creche era só pra cuidar da criança enquanto trabalhava, não era uma escola. Eu queria uma escola pra ela começar e terminar na escola, entendeu? Começar naquela escola e terminar naquela escola. Aí, daí, eu achei a escola que a Lana foi, que aceitou ela, né, quer dizer, não aceitou, mas a Lana, quando foi, era um período de adaptação, pra ver se ela ia se adaptar. Ela não adaptou, não deu certo, ok. A experiência não foi como a gente pensava que seria, né, porque a Lana reagiu de uma outra maneira. Então, não deu certo naquela escola, ok. Aí... eu ia colocar ela na escola japonesa, a gente ia tentar colocar ela na escola japonesa. Só que daí no fim o Hideki também já não tava se sentindo bem. Lógico que eu acho importante a criança ir pra escola, a criança socializar, a criança ter amigos, eu acho importante. A Alana, ela vai pra escola ainda, esse ano mesmo ela vai começar a ir na escola, a gente vai achar uma escola pra ela vai pra escola, vocês não se preocupem com isso. Ela é uma criança bem cuidada, ela é uma criança bem assistida, e eu, pelo menos, eu faço todas as atividades que eu posso fazer, eu faço com ela. Então ela é uma criança, assim, bem cuidada, tá? Vocês não precisam se preocupar. E outra coisa que eu acho engraçado também é como as pessoas... penso assim que a criança tem que aprender já pra ontem, tem que nascer sabendo tudo, que a criança com uma certa idade ela tem que saber aquilo. Por exemplo, assim, tem 4 anos, por que ela não fala ainda? As pessoas se preocupam tanto assim com que a criança tem que aprender aquilo naquela idade, entendeu? Eu não sei, eu não consigo entender isso ainda. Acho que cada criança tem um tempo. A Lana tem o tempo dela. Meus sobrinhos tiveram o tempo deles, eu tenho 5 sobrinhos, e cada um deles foi diferente, eles tiveram cada um o tempo deles. Eu sei como são os tempos das crianças, só que eu não fico comparando uma criança com a outra. Então eu acho muito engraçado isso, como as pessoas têm que falar assim, tipo, ela não aprendeu isso ainda, como que ela não aprendeu? Quando que ela vai aprender, sabe? As pessoas pensam muito desse modo, e eu não penso assim, eu penso assim, cada um vai ter o seu tempo. Por que você não dorme na hora que eu tenho que gravar vídeo? Você só fica acordado na hora que eu não tô gravando. Então eu acho engraçado isso nas pessoas que elas pensam assim que toda criança tem que falar tem que aprender, né? No caso, aquela coisa naquele tempo, naquela idade, é certo aquilo. Eu acho muito engraçado isso, da pessoa botar um limite pra criança aprender as coisas, sabe? Pra ter o tempo pra tudo. Eu acho que toda criança vai ter o seu tempo, vai aprender na hora certa. Por exemplo, assim, a Lana, ela não fala ainda, a Lana ainda usa fralda, sabe? Tem pessoa que se surpreende com isso, só que eu não, porque eu sei que ela tem capacidade, eu sei que ela vai aprender as coisas, eu sei que ela vai começar a falar uma hora, assim, uma hora ou outra, ela vai aprender, só que eu não apresso ela, eu acho que ela vai ter tempo dela. Ela tem estímulo? Tem. O momento que ela conseguir, ela vai começar. Inclusive, ela fala algumas palavrinhas, assim, mais ou menos, não é aquela coisa... que ela consiga falar frases, mas ela fala dedeira, ela fala papai, fala mamãe, não toda hora, mas na hora que ela quer, na hora que ela consegue, ela fala. Então eu sei que ela tem capacidade, eu sei que ela vai conseguir. Então não se preocupem com isso também, porque ela vai ter o tempo dela. Pra vocês pode ser assustador, mas pra uma mãe que tem um filho com síndrome de Down, filho com autismo, entende o que eu tô falando. Cada um tem o seu tempo, então se acalme, vamos com calma. É uma coisa de cada vez, não dá pra mim pegar a Alana e começar a ensinar ela tudo que uma criança com 4 anos faz, porque não é assim, entendeu? Inclusive com as crianças com síndrome de Down também, vamos dizer assim, a criança com síndrome de Down tem o tempo delas, mas cada criança com síndrome de Down tem o seu tempo, entendeu a diferença entre uma frase e outra? É bem diferente. Então cada criança, cada uma, não importa se seja com síndrome de Down ou não, com não síndrome de Down,
Todas, cada um tem o seu tempo. Algumas têm um tempo parecido, mas não são todas iguais, assim, sabe? Então a gente tem que respeitar isso, tem que respeitar tudo e todos. Então, assim, a idade que ela não vai começar a fazer as coisas, não tem problema pra mim, entendeu? Ela vai aprender? Vai aprender, não importa se for com 5, com 6, com 7, com 8. Mas vocês não precisam se preocupar que com certeza a Lana ela vai aprender tudo que ela tem pra aprender. Ela vai ser uma pessoa como qualquer outra. Vocês não se preocupem que ela está indo no caminho certo, tá bom? Claro, não tem como falar não se preocupem, porque tem muita pessoa que gosta, vai se preocupar de qualquer jeito. Mas é só pra vocês ficarem mais calmos e entenderem a nossa situação também, tá bom? Mas então era isso, eu espero que vocês tenham entendido um pouco, assim, do que eu sinto, do que passa aqui dentro e daqui dentro também. Espero que vocês entendam também. Se vocês tiverem qualquer coisa pra falar, podem falar aqui nos comentários. E nem todo mundo... As pessoas não são iguais umas às outras, as pessoas não pensam umas como as outras. Todo mundo é diferente, porque senão não ia ter graça nenhuma, né? Também ser todo mundo igual. O vídeo ficou assim, talvez um pouco confuso, um pouco atropelado, mas é o meu modo. Eu quis vir aqui fazer uma coisa sem muito roteiro nem nada, só queria sentar aqui e, né, botar pra fora o que eu tinha pra botar pra vocês, assim, falar o que eu tinha pra falar. Mas é isso, espero que tenham entendido. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, bye bye, tchau!